Pessoal, aconteceu o último episódio da primeira parte da quarta temporada de Titãs. E, meus amigos, que final foi esse? Porque a gente teve muita coisa acontecendo. A gente teve Titãs agindo como Titãs, mutando, se transformando em gorila, Superboy calvo. Esse foi o melhor barra pior barra melhor episódio de Titãs da temporada. E nesse vídeo a gente vai comentar absolutamente tudo sobre esse último episódio, para onde que a série vai caminhar a partir de agora, as referências ocultas, porque teve referência. Então assim, ó, sem perder tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado, vamos falar agora sobre esse final de meia temporada de Titãs. Porque assim, ó, vocês sabem que quando eu não gosto de Titãs, eu falo e eu fico com raiva porque eu gosto muito dos Titãs, tanto das HQs quanto das animações, e eu sempre espero o melhor de Titãs, porque é uma super hiper franquia que a DC tem. Essa série dos Titãs, apesar de ter um grande casting, eu acho que ela nunca conseguiu fazer com que esses personagens, que têm ótimos atores, conseguissem realmente brilhar. Com certeza teve altos e teve baixos, com a terceira temporada sendo o momento que mais tiveram pontos baixos. E essa quarta temporada, sendo bem sincero, eu acho que ela começou muito ruim, com eles matando o Lex Luthor de um jeito bizarro, totalmente fora do personagem. Trouxeram o Lex Luthor pra série só pra fazer um clickbait pra levar os Titãs até Metrópolis, e daí poder dizer que teria Lex Luthor na temporada, sendo que foi de fato um episódio e isso não afetou muita coisa. E depois desse primeiro episódio, a trama não conseguiu se desenrolar de um jeito que ela realmente me cativasse. Porque a todo momento eu questionava muito as ações dos personagens. Porque pra mim, o roteiro tomava decisões de levar a história e tal personagem fazer tal coisa que eu pessoalmente não concordava. E olha, isso aconteceu ali até o episódio 4. Aí a gente chegou no episódio 5 e agora nesse episódio 6... e magicalmente as coisas melhoraram consideravelmente pra mim. O episódio 6, apesar dele ter seus grandes problemas, ele tem melhoras em relação à equipe Titãs. A dinâmica dos personagens, ao ritmo da história e a forma como os personagens se interagem. O episódio 5 e o episódio 6 é uma série dos Titãs. Não é uma grande série dos Titãs, mas eu reconheço que é uma equipe chamada Titãs. Até o episódio 4... é alguma coisa tentando ser Titãs. É uma paródia séria dos Titãs. O episódio 5 e o episódio 6 eu já considero entretenimento. Não é um entretenimento super, hiper, mega usado. Tá ali no nível do aceitável, tem alguns momentos ruins, mas também tem alguns momentos bons. Os momentos bons que acontecem geralmente é por causa dos atores. Porque a gente tem um ou outro momento da temporada que um personagem fala alguma coisa e faz todos os outros membros, né, darem uma subida para eles ficarem melhores. E o episódio 5 e o episódio 6 teve muito disso, porque o 5 teve muitos momentos da Jinx ali que ela mostrou realmente a que veio. Ela tem ótimas frases e ela dá a dinâmica necessária para a equipe entrar no ritmo de Titãs, para ter aquela leveza, ter aquela descontraída, porque não dá para levar a história de Titãs sempre a sério do jeito que eles estavam levando. Então a Jinx, ela foi perfeita no episódio 5. E aí, no episódio 6, a Jinx teve momentos legais, mas quem pra mim acabou roubando a cena foi o Superboy. Porque o Superboy ali no início do episódio, mostrando que ele tá numa fase de adolescente, dark edge dele, ele vai no espelho, né, e ele reproduz aquela cena clássica do Superman, que ele usa a visão de calor pra se barbear. Só que aqui ele tá usando a visão de calor pra ficar careca. E isso daqui também é um negócio que acontece nas HQs dos Titãs do Geoff Johns. Só que nas HQs tudo aquilo acontece muito mais por causa do Lex Luthor. E aqui o que a gente tá vendo na temporada é o Connor reagindo a tudo que aconteceu com ele ao longo da temporada e na série. Porque o Connor, ele tem um momento de lucidez, porque ele percebe que essa equipe dos Titãs, ela não é assim tão boazinha como ela diz que ela é. O Dick Grayson fala, nós não matamos, Connor. Mas daí, se você olhar o retrospecto das temporadas, a verdade é que eles matam bastante. E sob justificativa de roteiro. Não é nenhuma morte acidental que aconteceu ali e eles ficaram se culpando. Não, é uma morte que eles mataram, eles fizeram a escolha de matar. E o Connor, nesse final de temporada, ele simplesmente abraça isso. Ele raspa a cabeça, ativa o seu modo Lex Luthor, digamos assim, e começa a agir feito Lex Luthor com os Titãs. E ele joga toda a hipocrisia dos Titãs. Porque ele fala pro grupo, olha, se vocês tivessem matado o Sebastian antes, nada disso ia estar acontecendo. E aí o Dick Grayson responde, né, com a sua frase, não, Connor, a gente não mata. Né, mas daí o Connor responde com esse negócio, mas vocês já mataram antes? E deixa todo mundo quieto, porque não tem contra-argumento contra fatos.
E a série, no meu entender, quando ela usa esse argumento com o Superboy, ela tá fazendo uma espécie de meia-culpa. Olha, gente, desculpa, a gente ferrou lá atrás, a gente não deveria ter feito esses personagens chegarem num nível tão dark assim, e a gente vai expor a hipocrisia deles aqui pra tentar começar do zero com eles, tá? É o que eu vejo nessa tentativa de diálogo do Superboy, num nível mais meta, né? Porque dentro do nível narrativo da história, o Connor tá fazendo aquilo dali só pra jogar na cara de todo mundo que ele é o mais inteligente. Então, assim, ó, eu imagino que muitas pessoas ficaram bravos que o Connor raspou a cabeça, ele ficou careca e começou a agir como Lex Luthor. Porque, assim, ó, quando você pensa no Connor Superboy dos quadrinhos, é super fora do personagem dele, assim, ele voluntariamente agir desse jeito. Mas não é fora do personagem do Superboy da série. E esse é o ponto. Eu gostei que um personagem finalmente abraçou esse lado dark e jogou na cara de todo mundo, especialmente do Dick Grayson. Então, assim, ó, eu sei que provavelmente eu sou o único ser humano do planeta Terra que gostou do Superboy careca, mas eu gostei porque ele deu a dinâmica de ficar brigando com todo mundo ao longo do episódio. Brigou com o Dick Grayson, brigou com o Mutano, brigou com a Ravena, brigou com todo mundo. E assim, ó, uma parte de mim estaria mentindo se eu não falasse pra vocês que eu não gostei do diálogo de quando ele expôs a hipocrisia dos personagens. Porque eu me senti ali, eu me senti como Connor. Ele tirou uma coisa do meu peito, sabe? Isso aqui tava entalado desde a primeira temporada. Obrigado, Superboy. Obrigado, Superboy. Agora, talvez, a partir de agora, os personagens reconheçam seus erros. De verdade. E não finjam que as coisas não aconteceram, porque elas aconteceram. E agora, pelo menos, vamos tentar caminhar para um final de temporada onde as pessoas não agem de uma forma cínica, reconhecendo seus erros e amadurecendo com esses erros. O que nunca aconteceu com o Dick Grayson, por exemplo. E isso tudo acaba sendo muito importante pro Titãs encontrar essa sua verdadeira identidade. Porque Titãs sempre tentou ser esse negócio sério. Sério, dark, edge, né? Ficamos falando palavrão, matamos gente. É isso aí. E agora não, o Titãs tá reconhecendo seus erros e tá explorando esses erros para dar desenvolvimento de personagem. E, na minha opinião, isso é muito honesto e acaba dando uma certa identidade pro programa. É só uma pena que levou 4 temporadas e mais 6 episódios pra gente chegar até aqui. Mas eu sinto que eles encontraram o Tom e a equipe, a Jinx e esse Superboy careca modo Lex Luthor, cara, eles são extremamente necessários para que dê esse clima de confronto entre os personagens e as qualidades dos personagens acabem brilhando entre os diálogos. E, cara, é estranho porque isso nunca aconteceu ao longo de 3 temporadas. E a outra coisa que eu gostei muito desse episódio foi a história. Meu Deus, eu não acredito dizendo isso, mas eu adorei o plano que eles fizeram. Porque, assim, ó, nessa 4ª temporada, a Igreja do Sangue tá precisando do Sebastian Blood para ele assumir o seu legado como profeta, né, filho de Trigon. Só que a Igreja do Sangue precisa que isso aconteça durante a Lua de Sangue, que tá acontecendo no céu ali, a lua fica vermelha. E no último episódio, a Igreja do Sangue conseguiu recuperar o Sebastian e agora eles têm tudo que eles precisam para poder realmente efetuar o plano deles. Mas é aí que o Superboy modo Lex Luthor tem uma ideia genial. Ao invés deles irem confrontar a Igreja do Sangue, que eles não fazem nem ideia o local onde fica a base secreta deles, o Superboy diz: não, vamos simplesmente tirar a Lua do Sangue. Não é o que eles precisam? Sem Lua do Sangue, eles não vão poder fazer. Então ele usa toda a sua inteligência para bolar esse plano junto com a Star Labs para usar os satélites em cima da Lua para que a Lua do Sangue desapareça. E isso daqui é uma ideia totalmente Lex Luthor e que funciona no episódio. Eu gostei muito disso. E pela primeira vez ao longo de toda a temporada, eu não tô brigando com as decisões de roteiro, porque o Connor dá essa ideia é totalmente condizente com o personagem dele. É uma ideia que evita um conflito totalmente desnecessário e eles realmente tinham o poder para executar esse plano, utilizando da Star Labs, que foi um cenário fundamental ao longo da 4ª temporada. Viva o Superboy careca! Não sabia que eu precisava de Superboy careca na minha vida até ver esse episódio. E enquanto o Superboy tá executando todo esse plano dele do satélite, ele tá discutindo com os outros membros dos Titãs. Discute com o Robin, discute com o Mutano e por aí vai. E eu gosto de novo desses diálogos porque sempre coloco o Superboy no nível acima de todos os outros personagens em termos de razão. Ele tá sempre certo. Só que assim, tem um pequeno problema nesse plano dele. Porque é um plano que não exige combate. E onde já se viu terminar um pedaço de temporada sem uma cena de ação. Então, claro que o plano do Superboy dá certo, mas tem um porém. E o grande porém é que o plano dá certo,
mas ele abre uma janela de 5 minutos para a Igreja do Sangue operar. E é nessa janela de 5 minutos que eles vão fazer com que o Sebastian vire o Brother Blood. Ah, Gabriel, mas você gostou disso? Pura conveniência. Sim, pura conveniência, só que eu gostei disso. Porque não é como se as histórias dos Titãs nunca tivessem tido uma conveniênciazinha ali e aqui, né? Sempre teve. Só que essa é uma conveniência justificável. Porque é óbvio que eles não vão encerrar uma temporada sem ter uma cena de ação. Então, eu até que perdoo essa justificativa aí. É exatamente por isso que tem um outro plano. E esse daqui é o plano chato. É o plano de tudo que tem de ruim nos Titãs. Porque ele envolve a Jinx para fazer uma espécie de teletransporte e levar todos os Titãs até a base ali da Igreja do Sangue. E assim, se você parar para pensar, até que não é uma ideia tão ruim usar teletransporte, eles têm a Jinx ali. Faz sentido. O problema é que até o conceito do teletransporte, o Titãs consegue deixar complexo desnecessariamente. Porque a Jinx chega ali com uma explicação de como funciona o teletransporte que, meu Deus, é totalmente desnecessária e é só pra enrolar a duração de episódio. Então essa parte do plano do Dick Grayson é meio chata, só que também tem outras coisas boas enquanto acontece esse plano chato, que são justamente os momentos dos personagens. Por exemplo, Ravenna com Jinx. A gente fica sabendo através desse diálogo entre as duas que a Ravenna sente falta de usar os seus poderes. E que uma parte dela ter perdido os seus poderes é porque lá dentro dela, ela queria não ter os poderes para saber como é que é uma pessoa normal sem poderes. E isso daqui é um diálogo que eu achei muito bom, porque é uma coisa que de fato acontece ao longo da temporada e nunca é dito. É um desenvolvimento silencioso da Ravenna. Você vê que ela tá tentando agir normalmente, mas lá dentro você sabe que ela quer ter os poderes de volta. Então eu gostei muito da condução da Ravenna, muito por causa de quem? Da Jinx. A Jinx tá sempre no meio dos melhores diálogos. É o que eu digo, ela potencializa todas essas coisas boas dos outros personagens. E a outra coisa muito positiva que aconteceu nesse episódio foi o Mutano. Porque ao longo da temporada toda a gente viu o Mutano começar a querer perder o controle e tentando entender o que o vermelho tá querendo dizer pra ele. E nesse episódio a gente vê o ápice disso, porque o Mutano parece que ele não vai mais conseguir controlar isso. E isso acaba resultando num Mutano muito inseguro. O que é legal pra esse personagem, eu gosto de ver sentimentos nos Titãs. Ele abraça a Estelar numa cena muito boa entre eles. Depois ele vai pra rua, né, pra tomar um ar, pra se recuperar. E é quando aparece esse personagem misterioso. E esse personagem, ele fala diretamente sobre o vermelho pro Mutano. E que eventualmente ele vai entender. E esse personagem misterioso vai citar duas pessoas muito importantes, que é o Buddy Baker e a Mary McCabe. Que, vejam a referência oculta aqui, é o Homem-Animal e a Vixen, que são dois personagens que possuem contato com o vermelho. Então assim, esse cara, ele com certeza sabe de alguma coisa que tá acontecendo. E até o momento, ninguém sabe exatamente quem que ele é. Algumas pessoas estavam especulando que ele poderia ser o Freedom Beast, ou mesmo talvez o Constantine. Porque o Constantine foi citado várias vezes ao longo da temporada, e essa temporada teve um pouco mais de ligação com a questão da magia. Então faria sentido assim aparecer o Constantine ali do nada. Mas eu ainda acho que faz mais sentido o Freedom Beast, embora não tenha como ter certeza absoluta de quem que ele é. De qualquer jeito, essa parte foi muito legal porque eles desenvolveram o Mutano. Foi uma coisa realmente que eles se comprometeram ao longo dessa primeira parte da quarta temporada, do Mutano passar por esses problemas. De novo, Titãs, quando ele faz certo, ele não é assim, meu Deus do céu, é a melhor série de todos os tempos. Não, ele é apenas nota 7, nota 7,5. Ele nunca passa do bom. Mas o problema é que muitas vezes ele é ruim. Então quando ele faz o bom, tem que valorizar. E o Mutano nessa primeira parte, eu achei que eles acabaram acertando. Principalmente nesse último episódio, que a gente vê ele ficando angustiado com tudo que tá acontecendo. E eu gostei disso, eu verdadeiramente gostei disso. E também aconteceu uma outra coisa que eu acabei gostando nesse episódio, que é a questão da jornada do Sebastian Blood, pra no final ele se convencer que ele tem que beber o sangue e virar o Brother Blood. Porque a Mother Mayhem fica fazendo ele lembrar de episódios, e no primeiro momento o Sebastian pensa que tudo isso é pra deixar ele pra baixo, pra ele se convencer que ele é o escolhido, mas na verdade é pra mostrar que todas essas pessoas que o acompanharam ao longo da vida toda dele, realmente queriam o melhor pra ele. Porque eles idolatram o Sebastian Blood, né, como se fosse um deus. E no final, esses flashbacks que eles mostraram ao longo desse episódio acabaram sendo muito bom pra justificar a transformação dele. Agora, eu só achei que tudo isso ficou muito rápido. Esses flashbacks aí da infância dele, da adolescência dele, poderiam ter acontecido ao longo da temporada. Acho que daí as coisas iriam se encaixar um pouco melhor, até pra manter um mistério. Eu acho que em termos de roteiro teria funcionado melhor, mas ainda funciona. A verdade é que
Apesar de eu não gostar muito do Brother Blood no início da temporada, eu acabei gostando dele nos últimos episódios. Ele começou a agir de maneira mais crível e eu acabei gostando disso. Agora vamos falar das coisas que aí já não acho que ficou tão bom. Porque assim, ó, ok, Superboy modo Lex Luthor, legal, funciona bem, até que ele deixa de estar no modo Lex Luthor. Porque o que é o modo Lex Luthor? É o modo cerebral, aquele cara que pensa em todas essas possibilidades, que age de uma maneira fria e irracional, que era o que o Connor estava fazendo até esse momento. Mas aí chega um momento da história que ele começa a agir de forma impetuosa, né, com muita raiva. E isso daí não deveria ser um traço de Lex Luthor e nem de Superman. Mas enfim, ele começa a agir desse jeito. O Connor sabia que a Igreja do Sangue iria tentar hackear os laboratórios Star. E ele usou isso para descobrir a localização secreta da Igreja do Sangue. E beleza, até aqui tudo bem, legal. O problema é que quando ele descobre isso, ele começa a agir sozinho. E o Superboy, ele vai sozinho enfrentar a Mother Mayhem lá na Igreja do Sangue. E tem essa cena super violenta, bem titãs, né, que ele usa a sua visão de calor para tentar matar a Mother Mayhem. Só que na verdade ela não morre, ela tá fazendo algum tipo de magia e ilusão para enganar o Superboy. E aí ela acaba derrotando o Superboy e prendendo ele. Quando os titãs descobrem isso, eles têm que resgatar não só o Sebastian, mas também o Superboy. E é aqui que vai ser executado o plano do Asa Noturna do teletransporte. E o plano funciona, eles realmente atacam a Igreja do Sangue. E é aqui, meus amigos, que vai acontecer a melhor coisa e a pior coisa. Porque a gente vai ver o Mutano transformado em gorila. Pô, gente, finalmente! Obrigado, titãs, obrigado por me fazer ver o Mutano se transformar no gorila. Obrigado. Só que daí eu começo a entender porque eles nunca colocaram antes. Porque o CGI tava ruim, muito ruim. Então assim, quando os titãs atacam a Igreja do Sangue, tá acontecendo um negócio muito legal, que é essa investida dos titãs, que é um negócio muito titãs do Marv Wolfman, né? Só que o CGI, infelizmente, não acompanha a execução. Mas isso é apenas na parte técnica, porque na parte do roteiro, as coisas funcionam. Os titãs, eles trabalham em equipe nessa cena, olha só que milagre. O Mutano invade, ele quebra o cristal, e isso permite que a Ravena recupere seus poderes, e aqui ela aparece utilizando aquela roupa branca, que já eu falo sobre isso. E com os poderes da Ravena recuperados, eles são muito mais poderosos. Também tem uma outra coisa que acontece, é que a Jinx, ela luta contra a Mother Mayhem, e ela aparece ali com o uniforme que ela tem nas HQs, e pô, ficou demais esse uniforme. É só uma pena que daí o Titãs tem um momento de delírio de Titãs, nível segunda temporada, quando eles mataram a Donna Troy, porque eles vão lá e matam a Jinx um segundo depois que ela aparece em cena pra ter uma cena de ação. E aí eu fico com muita raiva, porque ela é a melhor personagem. E eu espero, assim, de verdade, que ela não tenha morrido mesmo. Eu acho que ela não morreu, é só uma pegadinha de roteiro dizendo que ela morreu. Enquanto que, na verdade, ela pode ter usado alguma magia, algum feitiço dela e acabar se recuperando depois na outra metade da temporada. Até porque, gente, eles não iriam fazer esse visual dela, todo um traje de batalha, e ela usar por 1 minuto em cena. Acho que eles não iriam fazer isso. Então, tá safe, tá safe. Mas, assim, apesar do plano dos Titãs ter sido bem ousado e legal, eles acabam não derrotando a Igreja do Sangue. Porque o Sebastian acaba finalmente aceitando o seu lado Brother Blood, e ele bebe o sangue ali e desperta os seus poderes. E com o grito dele, os titãs não têm nenhuma chance. Mas é nesse momento que o Mutano entende o que aquele cara misterioso falou pra ele antes, de chamar o Vermelho. E é exatamente isso que ele faz, ele chama o Vermelho e todos os titãs são teletransportados para algum outro lugar. Na qual a gente não sabe exatamente para onde eles foram, mas a gente supõe que tenha sido pro Vermelho. E tipo assim, toda essa investida final do episódio é os últimos 8 minutos. Boa parte do episódio são os titãs conversando, o que às vezes pode parecer meio chato, mas como os diálogos eu acabei gostando, então passou, achei que ficou bom. Mas com certeza poderia ter tido mais cenas de ação. Só que claro, isso no mundo ideal, porque a gente viu o orçamento que eles tinham pra cena de ação. Talvez não fosse ser uma boa ideia ter mais cenas de ação com o orçamento que eles tinham aí. E bem, no finalzinho, como os titãs, né, foram derrotados, o Brother Blood pode finalmente entrar no poço de sangue e virar 100% o Brother Blood, terminando aí a primeira parte dos titãs. E bem, daí agora a outra parte, só no ano que vem, a gente vai ter o Doom Patrol, e eu fico imaginando se realmente vai ter algum crossover dos titãs com o Doom Patrol. Porque talvez aconteça dos titãs ficarem presos em algum lugar e o Doom Patrol acabar resgatando eles. Eu com certeza consigo ver isso acontecer e eu acho que seria bem legal mesmo. E assim, ó, Titãs é sempre um mistério, é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes pode ser uma coisa boa e às vezes pode ser um negócio muito, muito ruim. E esse episódio final eu vejo muitas pessoas odiando justamente por causa desse negócio do Connor, né? O Superboy careca,
o efeito especial no final ali que não foi bom, mas nesse caso eu vou ver mais os pontos positivos, porque eu realmente acho que eles encontraram o seu tom. E os personagens, eles funcionaram muito melhor nesses 2 últimos episódios. Então assim, essa metade de temporada termina de um jeito muito mais positiva do que a terceira temporada pra mim. Apesar da 4ª temporada ter muito menos orçamento que a terceira, porque a terceira tinha uma cidade, tinha uma fotografia muito melhor do que na 4ª, o production value da terceira temporada é muito melhor que o da 4ª. Mas a 4ª tem mais coração e não faz coisas tão absurdas com seus personagens. E no final eles acabam encontrando um tom legal, que é o tom que eu gostaria que eles seguissem a partir de agora. Um tom que é sério, mas não é tão sério assim, e dá um espaço para os personagens se zoar entre eles. Principalmente ali com a Jinx e o Superboy Careca. Quero que o Superboy Careca continue. Por mim, Superboy Careca continua até o final da temporada, até ele ter alguma espécie de redenção para virar o verdadeiro Superboy que ele tá destinado a ser. Porque a gente sabe que isso vai acontecer, é uma jornada beabá de personagem. E assim, gente, chegou a hora da nota desse episódio final. E olha, eu acho que ele tá no nível do episódio anterior, que eu dei nota 7. Eu acho que esse é um episódio de nota 6,5. Ele é um episódio ok, poderia ser bem melhor, mas eu acho que ele funciona. E pra primeira parte da temporada 4 de Titãs, eu também dou nota 6,5. É quase 7, é quase aceitável, mas ali como tem uns 3 episódios que eu realmente não gostei, acho que isso acaba influenciando negativamente. Mas os últimos 2 eu acabei gostando, então é quase 7. A verdade é que eu vejo que a série tá crescendo, e talvez aí os últimos 6 episódios de fato sejam muito bons. Eu tô realmente curioso pra ver o que eles vão fazer a partir de agora. Eles deixaram todos os personagens num arco de personagem positivo pra gente ver o que vai acontecer no restante da temporada. E talvez realmente exista uma possibilidade de ter um final muito bom. Tem esse negócio do sonho da Estelar com Dick Grayson, que eu pensei que não ia dar em nada, mas de fato eles estão explorando esse conceito e teve ali uma cena ou outra do Dick Grayson com a Estelar que acabou sendo legal. Então eu consigo ver esse caminhando bem melhor com esses personagens pro restante da temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do Superboy Careca. Se ele deve continuar, se ele não deve continuar, se foi absurdo, por favor, comentem aqui. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dale DC! E essa foi a nossa crítica do último episódio da primeira parte de Titãs temporada 4. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.